Cadê a cicatriz deixada pelo Kank na testa do Riboku, mano? Que custava deixar a cicatriz do Kank na testa do Riboku, Hara? Fala, unidade, supimpa. Meu nome é Paulo e você está no canal da unidade. Ó, terceiro vídeo na semana, hein? Tô muito surpreso pelo feedback, os feedbacks positivos que vocês deram para esse formato de vídeo improvisado, né? Para eu dar esse gás aí para alcançar os capítulos atuais que o mano já começou a pegar fogo lá, né? Parece que vocês gostaram dessa forma aqui mais espontânea, mais dinâmica de leitura, né? Junto com vocês aqui no site da KBS, né? Então, assim, pô, funcionou, vamos continuar. É claro, né, que muitos de vocês, né, demonstraram uma certa preocupação aqui, já que, o forte aqui do canal mesmo é o roteiro, é a experiência expandida, que traz bastante coisa, questões de filosofia, de arte, de, né, literatura, essas coisas todas, mas tudo bem, isso não vai acabar, tá? Mas o que eu vou começar a fazer é trazer esses vídeos em caráter especial, certo? Né? Os capítulos que a gente vê que tem mais essa carga, essa densidade, e aí eu preparo ele com um pouquinho mais de tempo, de esmero e de carinho, como eu tenho feito antes, né? Mas a gente, tá acabando de começar aqui um novo arco de guerra de novo, né? Kingdom não para, esse ritmo é simplesmente maravilhoso. Então, os capítulos tendem a ser a mais porradaria, né? Então, cara, nada melhor do que ler aqui com o hype, né? De quadro a quadro aqui junto com vocês. Então, não esquece de já deixar o seu like sincero logo de cara, tá? Se inscrever no canal se você não é inscrito. Essa unidade aqui, ó, tá chegando a 6.000 homens. Falta muito pouco, tá, galera? A gente tá crescendo devagar e sempre. E, lembra que Kingdom ainda vai ter o seu lugar ao céu, tá? Ó, 10 anos atrás, a gente só via Naruto aqui no Brasil, tá? Naruto e Dragon Ball só. Mas a galera de One Piece já tava lá, os canais são grandes hoje, 800 mil e tal, já tava lá trabalhando, tá? E hoje a gente tá vendo One Piece na Netflix, hoje a gente tá vendo One Piece nas Havaianas, na Piticas. O One Piece furou a bolha. O momento de One Piece é agora, só, 10 anos depois, tá? Isso vai acontecer com o Kingdom também, tá? Isso é fato. Esse vácuo que o One Piece vai deixar daqui a 5 ou 7 anos, quando ele acabar, já entrou aí na fase final do mangá, nenhum mangá, tá, vai preencher além de Kingdom. Beleza, pode ter alguns outros fenômenos, que nem Demon Slayer e tal, por aí, aqui e ali, mas com constância, com qualidade, com profundidade, só vai ter Kingdom. E aí que o nosso momento vai brilhar. Então já se inscreve para você falar, ó, eu tava lá desde o começo, desde lá 2020. Fechou? Lembrando também que hoje, dia 3 de novembro, a data da gravação desse vídeo aqui é o meu aniversário. Então se você que gosta aqui do canal, gosta de mim, gosta dessa comunidade maluca e super da hora de Kingdom, pô, considere entrar pro clube de membros aqui do canal da unidade. Eu adoraria lotar a tela final ali de membros com um monte de nome, Você só precisa de R$2 para estar lá, entendeu? Você pode se inscrever com R$2, com R$5, 10, 15, 20 reais, ou você pode ser um dos reis aqui do canal e doar R$50 só esse mês. 13º tá aí, né? Esse final de ano, confraternização. Se quiser me deixar feliz, considere isso. Já falei demais aqui, ó. Minha orelha já está pinicando, você sabe por que a essa altura. Então bora! Capítulo 771 de Kingdom, Guerra por Vingança. Olha a situação do REC, galera. Pô, o cara tá só a capa do Batman, a repimboca da parafuseta, só a quirelinha da farinha. Mano, tá difícil, hein? REC, só lembrando, foi escravizado por Zal, né? Tá aqui fazendo trabalhos forçados, porque ele ele caiu no bait lá de Sekirei, né? Eles tomaram uma cidade vazia que tava com o suplemento de água envenenado por Zal, tá? Então, o que a gente tá vendo aqui
são os sobreviventes do envenenamento, né? Porque o resto do exército do REC, que liderava 10 mil homens, morreu. Então, ó, aqui, ó, parece que eles estão construindo uma espécie de represa, talvez uma muralha. Aqui, ó, eles estão numa depressão, tá vendo? Então, não dá pra saber direito o que é. Mas, meu, ó, já tá indo ao entardecer aqui. Ó, esse aqui, ó, morreu de exaustão. E aqui, ó, no começo da noite, eles terminaram os serviços, né? Então, olha a cara de cansado do REC, mano. Tadinho. O que é isso aqui? Tem uma cidade perto? Que cidade que deve ser isso aqui? Não sabemos, né? As cidades em Kingdom são todas iguais. Aqui uma espécie de campo de... Ah, tá, entendi. Eles voltaram para a cidade onde existe esse campo de concentração aqui, né? Campo de prisioneiros de guerra. Então, mano, comendo aquela gororoba padrão, né? Que dão pros prisioneiros de guerra. A galera reclamando aqui da quantidade, né? Os guardas ali, meu, vocês deviam agradecer por terem comida, né? Aquele papo padrão, mas na verdade eles têm que alimentar os caras, senão os caras não trabalham e morrem, né? Então é um papo meio merda. Ah, então, aqui, ó, a galera de Zal lança um papo que o trampo dele está pra terminar, tá? No próximo dia. Mas a gente não sabe se o trampo tá pra terminar mesmo ou isso é papo pra dar aquela esperança, né? Aquela fagulha de esperança pros homens de Kim, para eles darem um sangue aí mais um dia, né? E eles também não sabem se, mesmo que o trampo termine, se eles vão, tipo, ser libertados, provavelmente não, ou se eles só vão ser mobilizados para outra frente de trabalho, né, e trabalhar até morrer. Então, meio que não funcionou, né, essa estratégia, se for uma estratégia. Aí, ó, uns já estão considerando aqui, ó, se matar, se jogar do andaime. Os caras não aguentam mais, né, estão no limite. Mas aí, ó, o REC, né, o general sendo general, dá aquele boost de moral pros caras, falando, meu, vocês não vão se matar, vocês vão aguentar. Em memória daqueles que morreram em batalha antes de nós, vocês vão aguentar. Não importa o quão famintos estejam, não importa o quanto vocês sofram, vocês vão aguentar, tá ligado? O que é um bagulho, assim, geralmente, o cara que vem com esse positivismo, né, no inferno que nem esse daqui, mano, é um cara que não seria ouvido facilmente, né? Mas o REC é o general, ele é o líder dessa galera, né? Então, é importante que o papel dele seja mantido, né? De manter a moral dos homens ali aceitável, né? Não alta, que não tem como, mas num nível aceitável, tá? E ó que legal, ó. Tá vendo esses traços aqui, ó, em volta do REC? Significa que ele tá tremendo enquanto ele fala, tá vendo? Até a forma do balão representa que ele tá mal, tá? Ele tá bem estremecido ali. Literalmente estremecido, né? Então ele fala, ó, essa aqui, ó, é a nossa batalha. Se for preciso, fique vivo apenas com a sua força de vontade. Não perca seu espírito de luta. Com certeza, ele fala isso 2 vezes. Com certeza, o exército de Kim vai... E aí ele desmaia. Por isso que ele tava tremendo aqui, entendeu? Ah, ele não desmaia não, ele só cai de cansaço e continua aqui, ó. Vai invadir Zal outra vez e seremos libertados. O REC tá tossindo, né? Então aqui, ó, você vê a importância, né, que os homens ainda dão pro REC aqui. Fala, meu, REC, General REC, aguenta firme aí e tal. Isso aqui é um toque legal do Hara, né? Os soldados de Zal não sabem que o REC é o general. Isso é importante, porque se eles soubessem, o REC ia ser torturado e interrogado, meu, até tirar a informação, né? A gente já sabe como as torturas de Zal funcionam lá com o arco de AQ, com o Koshou e tal, né? Então, um dos homens aqui, ó, esse cara, provavelmente a gente vai ver ele de novo, né? Um dos braços direitos aqui do REC. Fala, mano, não fala alto, não chama o REC de general, pra Zal não descobrir. E ó, parece que os homens de REC estão planejando alguma coisa, né? Porque a galera tá pegando, tá coletando e escondendo pedaços de qualquer coisa que eles consigam amarrar
né, para provavelmente comporem ali uma espécie de corda e armarem algum tipo de fuga, ó. Um pegou um pedaço de corda, né, mal dá para dar um nó nisso aqui, e o outro pegou uma ponta de flecha aqui, né. Então, ó, o REC tá orgulhoso deles aqui, ó, fala, mano, ó, é isso que a gente precisa, no seu espírito de luta ainda tá forte. Então, ó, a galera oferecendo aqui, ó, porção de água pro REC, entendeu? Tá rolando ali um vínculo bem interessante entre esses homens do REC, e é o que eu falei nos últimos vídeos. Eu acho que o REC vai voltar muito forte dessa experiência aqui que ele tá vivendo com esses caras, tá? Não vai ter nada mais forte e mais intenso, né, do que essa experiência que eles estão passando. Os caras vão sair literalmente do inferno, né? E, meu, eu espero que o REC, meu, venha com um exército, meu, osso duro de roer, tá ligado? Porque esses caras estão demonstrando um valor bastante acima da média. E aqui é interessante, né, que a equipe do Hara, nossa, cara, Kingdom mangá sem nem, né? Então aqui, mano, olha um cantinho aqui, ó, separado para eles fazerem as suas necessidades, né? Então, meu, imagina o cheiro da cela, né? Só para caminhar, para chegar aqui perto, você já vai ter que pisar na merda, sabe? Então, mano, é uma situação de dignidade mínima, né? Assim, dignidade coisa nenhuma, né? Dignidade alguma aqui. Então, ó, a cela super pequena, tá vendo? Alguém provavelmente aqui, ó, tá dormindo perto das fezes, entendeu? Então, meu, coisa difícil. Então vamos aqui acompanhar o pensamento do REC. Uma coisa é ele falar que Kim vai resgatar eles lá, né? Outra coisa é isso acontecer. Então vamos ver aqui o que o REC tá pensando. Então, ó, já faz um tempo desde que perdemos, fomos capturados e forçados a trabalhar aqui. Bom, isso aí a gente já sabe. Muitos de nossos feridos morreram no primeiro mês. Então, ó, os que sobreviveram lá do envenenamento morreram no primeiro mês de trabalho. Então, não seria admirável se do exército do REC de 10 mil terem sobrado a poucas dezenas, tá? A gente nem sabe se todos aqueles trabalhadores do campo de concentração são de Kim, né? E aqueles que chegaram até aqui estão no limite, né? Isso dá pra ver também. Os carcereiros vieram incontáveis vezes para rir e nos contar como o Kank foi morto e seu exército massacrado. Imagina, deve ter rolado um bully pesado, né? Já que o Kank é um inimigo do estado de Izal, era um inimigo do estado de Izal, né? Temo que isso pode ser verdade, REC, sinto muito, mas é mesmo. Se for, Kim deveria mobilizar um grande exército e invadir norte de Izal de novo, certo? Não tem escolha a não ser torcer pela vitória e rezar pela nossa liberdade. Só lembrando, galera, que o REC tá aqui há pelo menos um ano, tá? Que é o tempo que levou para Kim mobilizar o grande exército aí que eles estão invadindo Izal de novo. Então o REC tá passando por isso há um bom tempo já. No entanto, não importa como, não vão em direção a Rango. A armadilha de Hiboku já está pronta. Ah, galera, então, mano, tome a armadilha do Hiboku covarde de novo. Hiboku, puta merda, hein? Mano, que carne de pescoço, que personagem, meu, encardido, que personagem, cara, meu, irritante é o Hiboku, né? Eu gosto dele, mas eu entendo a raiva que o fandom de Kingdom tem pro Hiboku, porque, mano, o cara não facilita. Então, assim, o REC, né, já, o foreshadowing, né, já antecipou aqui, ó, tem armadilha em Rango, não vão pra Rango. Até então, a gente achava, até o capítulo passado, a gente achava que eles iam pra Jian de novo, né? Mas a gente descobriu no capítulo passado que é Rango, e agora o REC falou, mano, não vai pra Rango. Eu não acho que esse trampo aqui que eles estão fazendo aqui, ó, eu não acho que isso seja próximo a Rango. Que o Hara marotamente também não fala que cidade é essa aqui, né? Mas pro REC saber que tem armadilha em Rango, provavelmente tem a ver com o trampo que eles estão fazendo, né? Ou, sei lá, eles trabalharam em Rango, né? Fizeram a armadilha lá e depois mudaram para essa cidade, né? Mas o REC sabe de algo. E isso que o REC sabe pode vir a ser muito útil para Kim caso ele seja resgatado, né? Então agora indo lá pro QG de Kim, né? Estamos vendo aqui, ó, o Shin abordando ali o Ron e o Banyo. Olha a cara de mala desses dois, né, velho? Puta, nem... Mano,
nem pra agradecer o cara, tá ligado? Mano, eles só tão vivo por causa do Shin, que operou um milagre em Ekkyo, né? Olha a marra dos outros. Vamos ver aqui o que rola. Fala que faz um tempo desde Ekkyo. Que bom que o Ohon não morreu. Que bom que o Ohon teve a oportunidade de voltar pra casa e conhecer o filho, né? Aí o Ohon, que é insuportável, basicamente, já, né? Toda aquela marra fala que você tá esperando que eu demonstre alguma gratidão, né? Pô, claro, pô. É claro, né? Mas o Shin, gente boa ali, fala, pô, não é nada disso, tal, só tô batendo papo. Princesa, essa aqui foi uma ideia. Foi uma ideia aqui do Felipe Albuquerque lá da KBS, de colocar aqui a referência ao meme, né? E aí o Roman, pô, me poupa desse papo furado e tal. O Shin já mete, né, aquela alfinetada, fala, mano, você é escroto, hein, velho? Eu ia falar da batalha depois disso e tal. O que a unidade de Shin passou depois daquela situação lá, né? É que a experiência foi boa e tal, e queria saber como é que a Gyokouhou tá, né, depois daquela situação e tal. Mas o Ohon foi escroto, né, e adicionou lá que, meu, enquanto o Shin tava apanhando que nem criança, olha a pachorra desse Ohon, cara. Enquanto a unidade de Shin tava apanhando que nem criança, a Gyokouhou já tinha sido reconstituída e eles estavam defendendo as cidades de Heiou e Bujou, onde tava Yotama, tá? Então o Ohon diz inclusive que eles ganharam todas as batalhas lá. Ao contrário da unidade Rishin, que perdeu mais da metade do seu exército, a Gyokouhou está em forma perfeita. Porra, vai pra merda, vai, Ohon. Mas resumindo, eu acho que essa escrotidão toda do Ohon é narrativamente uma preparação do Hara, tá? Pra gente nutrir essa raiva do Ohon, só pro Hara subverter isso com algum feito de gratidão que o Ohon tem que fazer nessa guerra aqui, tá? Mano, o Ohon, ele tá ferrado na minha mão se ele não ajudar a unidade de Shin e o exército de Qin como um todo nessa guerra aqui. Eu acho que é quase certeza, tá? Então, apesar das palavras do Ohon serem de tamanha escrotidão, como eu disse, eu acho que isso é uma preparação pro Ohon agradecer o Shin com os seus atos e não com as suas palavras, beleza? Então o Shin solta aqui uma informação sobre o exército do Mouten, né? Que foi lá pra fronteira contra a Shu. Então provavelmente o Mouten lá tá perto do seu pai, o Moubu, né? E assim, será que a Gakuka também foi pra 30 mil? Porque, cara, honestamente, se o Ohon foi pra 30 mil, eu não espero menos lá do Mouten. Aliás, essas batalhas, né, que a Gyokouhou parece ter vencido, essas batalhas consecutivas que a Gyokouhou parece ter vencido em Bujou e Heiou, provavelmente pode estar justificando, meio que de forma meia boca, né, o aumento, né, do exército da Gyokouhou de 10 mil para 30 mil, mas mesmo assim tá mal explicado aí a Gyokouhou ter aparecido com 30 mil aqui, só com essas defesas, né? Então o Shin, que é muito do gente boa, né, reseta ali o clima e fala do que interessa, né? Tipo, meu, você acha mesmo que a gente vai surpreender o exército de Zhao atacando o Hango? Ele pergunta isso pro Ohon e o Ohon fala, meu, é melhor a gente assumir que se o Riboku derrotou o Kanki com 6 meses de preparação, dessa vez o Riboku teve o dobro, né, de tempo. Então é mais fácil assumir que Hango não está em defesa. O que eles não sabem é que Hango não só não estava em defesa, como também, como a gente viu com o Rek, também tem uma armadilha esperando o Qin lá. E aí a gente tem, no meu ver, mais uma preparação narrativa aqui, né? Com o Shin falando, meu, vai ficar de boa, afinal, meu, seu pai aí, o cara é invicto, né? A gente tá com ele, então... E aí o Ohon ainda reforça, fala, meu pai não entra em batalhas que ele não pode vencer, né? É coisa que a gente já sabe, mas é algo pra, né, falar, mano, 250 mil, 2 grandes generais, né? Não tem armadilha do Riboku. É uma preparação, não acho que vai ser assim tão fácil. Então a gente vai para Jian, lembrando que Jian é a maior cidade do norte de Zhao, tá? É como se fosse a capital,
Só que lá chega um relatório de que o exército de Qin, reunido nas planícies, né, começaram a marchar para o leste, onde fica Hangu, né? Aí de novo o chato do Futei, exatamente como previmos, grande coisa, né, Hiboku? Só isso que você faz, você prevê as coisas e fica lá na backline lá, olhando a batalha com seus Houken da vida. E os general que sai do bueiro, Inzal. Então, o relatório do Hiboku sempre muito completo, né? A sua rede de informação e espionagem é, pelo jeito, impecável. E eles falam que Qin tá vindo com 250 mil, né? 100 mil a mais do que da última vez. E a composição desse exército, né, traz o Ousen, a Yotama, a Gyokouhou e a unidade Risshin. É o Fuon, né, mais conhecido como Shin Cabeludo, que fala que a composição desse exército é bem preocupante, porque inclusive mostra aqui, ó, tá vendo? Uma cicatriz que ele tem aqui, ó, contra a Rei, tá? Causada pelo o embate que ele teve. Então, tanto o Gakushou quanto o Fuon conhecem de perto a capacidade da unidade Risshin, já que foi através do exército do Gakushou que a unidade Risshin conseguiu fugir da prisão do Hiboku na última batalha. Só que é o Bananji que diz que o comandante-chefe inimigo dessa vez em Qin é ele aqui, ó, o Ousen. E o exército de Zal sofreu uma amarga derrota para o Ousen lá na Batalha das Planícies de Shukai, né, na campanha de Gyou, né, onde o Ousen superou o Hiboku, basicamente porque os generais, né, de Qin demonstraram um valor superior aos de Zal. E no final ainda o Hiboku foi preso lá e deu aquele arco lá da rebelião de Zal. O Gakushou menciona aqui que o Ousen é o melhor general estratégico de Qin, tá? Eu acho que isso daqui é uma pista falsa. Eu não acho que o Ousen seja apenas um general estratégico. Eu acho que o Ousen também tem habilidades marciais acima da média, tá? O que caracterizaria o Ousen como um general híbrido, como o Renpa. Isso só apenas ainda não foi revelado, mas eu tenho convicção que ainda vai, tá? Então o Gakushou fala que mesmo assim o Ousen não será páreo para o Hiboku, que vocês já sabem também que eu também considero o Hiboku um dos generais híbridos, que é o patamar mais alto, né, de generais que a gente tem em Kingdom, né, no mesmo grupo ali, não só do Renpa, mas do Koen, do Hakuki. Eu acho que o Hiboku e o Ousen também estão nesse patamar. E é o Futei, né, que, claramente ele tem um papel narrativo aqui de ser o cara do contra, o cara irritante, o cara que, sincerão, que fala as coisas fora do tempo, né? Ele fala que seria bom se o Hiboku fosse superior ao Ousen, mas ele diz, não podemos achar que vai ser uma vitória fácil desse jeito. Eu quero dizer, sim, ano passado acabamos com o exército de Kanki, mas há 4 anos Hiboku-sama foi derrotado por Ousen nas planícies de Shukai. Sim, eu acabei de lembrar, né, que teve essa derrota do Hiboku pro Ousen. Só que o Hara, ele dá um jeito de trazer essas informações de forma fluida através do seu roteiro, através do seu capítulo, né, para deixar os leitores casuais a par, né, de qual que é a situação. Isso é bem legal, né? Nessa parte vocês nem precisariam de review, por exemplo, para lembrá-los. E as palavras do Futei machucam, né? Ó, a gente vê aqui, ó, um foco no olho do Bananji, né? O Bananji perdeu esse olho aqui pro Mouten. E também o maldito cabelinho branco sofreu uma vitória humilhante lá pro exército da Yotama com a ajuda do Rek. Então doeu aqui essas lembranças de Zal. Então Hiboku, humildão como sempre, né? Admite que certamente foi derrotado pelo Ousen há 4 anos. E o Bananji lembra que a derrota não foi estratégica, né? Foi por causa do despertar
que tanto a Gyokuro teve naquela campanha, mas também a própria unidade Risshin, né? O Shin brilhou no céu da pátria nesse arco aqui. E aí o Riboku vai lá e complementa que não, o despertar da unidade Risshin e da Gyokuro também faz parte da derrota dele, né? Porque o Riboku, na época, ele ainda estava pagando para ver, né, se a unidade Risshin tinha valor ou não. E ele pagou, né? Ele perdeu a aposta, porque a unidade Risshin brilhou naquela campanha. Mas calma aí que tem uma coisa aqui que eu não comentei. Galera, ó, vem comigo. Na mesma página, tá? Fuon com a orelha partida no meio aqui, ó. Uma cicatriz. Mesma página. 2 quadros pra direita. O Tei não usa mais capacete, graças àquele golpe do Ringyoko que eles trocaram, o capacete cortou, voou, pedaço para tudo, mas não usa mais capacete. Quadro de baixo, Bananji com um olho a menos e cicatriz deixada pelo Mouten. Quadro de cima, cadê a cicatriz deixada pelo Kanki na testa do Riboku, mano? Que custava deixar a cicatriz do Kanki na testa do Riboku, Hara? Consequência, mano, você fez isso em 3 personagens diferentes na mesma página. Por que o Riboku não tá com a cicatriz? Um risquinho, o resto, o cabelo encobre. Era só uma pontinha aqui, ó, pra gente lembrar do Kanki pro resto da história, já que o Riboku vai ficar o resto da história. Kanki, um personagem tão grandioso, tão bem feito, tão bem construído, por que não deixou a cicatriz? Se você mostrou a cicatriz, um pedacinho dela lá, quando o Riboku voltou lá para a cidade de Buan, que ele virou o dono, você deixou só um pouquinho, né? Você só deu ali um sneak peek, né? Pra gente falar, ó, a cicatriz tá lá, a cicatriz tá lá. Agora tirou. Por quê, mano? Enfim, nada é perfeito, nem mesmo Kingdom. Então um pouco mais de preparação ali, né? O Bananji diz, né, que Kim tá lutando uma guerra de vingança, né, pela derrota do Kanki lá no ano passado. Já Zal tá lutando, né, por vingança também, graças à derrota do Riboku 4 anos atrás nas planícies de Shukai, meio que nesses mesmos moldes, né, com a mesma composição dos exércitos e tal. A gente tem aqui o Kotsumi Haku atuando ali como alívio cômico, né? Ele é esse personagem meio canastrão, meio metido, meio, né, inseguro, tipo a lá o Sop da vida. E a gente tem também ali depoimento do cabelinho branco dizendo que vai se vingar da Yotama pela batalha de Ryoyo que eles perderam lá. Então tudo isso preparativo para a guerra, e o irritante do Futei deixa escapar ali que essa guerra não vai ser unilateral como a do ano passado, né? Já que Kanki basicamente escolheu cair na armadilha do Riboku e quase ganhou do Riboku mesmo assim, né? Então essa vai ser mais parelha. Só que daí, ó, um mini plot twist no meio do capítulo é o Riboku dizendo que esse pode não ser o caso. Ou seja, o Riboku está armando algo grande contra o Osen, galera. Algo grande que a gente ainda não viu. E é algo que nem mesmo os seus próprios generais sabem o que é. Mas aí o Riboku fala, ó, o exército de Zal possui uma gama de vantagens sobre o exército de Kim. Uma gama de vantagens, galera, é muita vantagem. Não são algumas, não são várias, são, tremendas. E aí ele fala, ó, terreno é vantagem, os números é vantagens e o comportamento dos seus exércitos. Segundo o Riboku, né, você saber como um exército inimigo age, isso traz uma vantagem de diferença entre o céu e a terra, tá? Então, segundo o argumento do Riboku aqui, eles já sabem como o Osen opera, como a Yotama opera, como a Gyokuro e como a unidade Risshin. Basicamente todos os exércitos dispostos ali já sabem, o Zal já sabe como opera. Já o contrário é um mistério, né? Porque agora o Zal tá trazendo o seu maior exército, o exército derradeiro, o exército ultimate de Zal, que é o exército de Seika, liderado pessoalmente pelo Shibashou, que Kim não sabe nada. Então olha quanto BO Kim vai ter que lidar, né? Além do Gakushou, que a gente já conhece ali a força e tal, que tá nerfado, né? Que perdeu o Joukaryu e tal, mas o Gakushou sozinho já é forte, né? A gente tem o Kansaro, que é o braço direito
do Shibashou lá em Seika. Então o Kansaru não só é porradeiro forte, mas ele também é ali muito inteligente e estratégico, né? É um projeto de general híbrido ali, né? A gente tem o Jiaga, que promete ser mais forte que o próprio Kansaru, né? Então uma versão ali de Moubu, né? Lembrando que o Jiaga usa uma clava também, que nem o Moubu, um pouquinho mais fina e comprida, mas usa, né? E o mais importante, aí vem ele, galera, como se escalar, né, o hype de um personagem. A primeira vez que o Shibashou foi mencionado em Kingdom foi no capítulo 502, tá? Na campanha de Gyou, o homem chamado Shibashou. A gente tá esperando esse homem aparecer há mais de 200 capítulos, galera, né? Então aqui, cara, a gente já tem dois general que, mano, vocês lembram da apresentação do Kansaru lá com o prefeito da cidade, né, que eles foram mobilizados, ele falando todo educado ali e tal. Vocês lembram da altura dele em relação ao prefeito, né? O Jiaga é ainda mais alto do que o Kansaru, né? E aí, mano, como escalar um personagem, né? Quando ele pisa, o chão racha, galera, né? E aí os dois personagens já são altos, se curvam. E aí, meu amigo, que porra é essa, velho? Olha a diferença de altura, mano. Os caras não dão nem no ombro do Shibashou. Dois personagens altos que deve ter ali, sei lá, 1,90 m. Os caras não batem no ombro do Shibashou. O Shibashou deve ter, mano, 2,20 m, tá ligado? É mais que uma cabeça de diferença. É tipo, mano, é uns 25, 30 centímetros de diferença, tá ligado? Que merda é essa, velho? Tipo, mano, beleza se o cara já fosse... Beleza, Houken 2.0, né? Poderia ser em força, né? Poderia ser em habilidade, poderia ser em inteligência, poderia ser os dois junto. E é tudo isso junto. Mas além disso, é altura, mano. Que cavalo que vai aguentar um cara desse aqui, mano? Vamos colocar um fim nisso rapidamente e retornar para a Seika. Shibashou de Seika, aquele que quem não conhece absolutamente nada, vai participar dessa guerra pessoalmente. Uma vantagem desse nível significa que teremos uma vitória esmagadora. Porque olha que legal, né? Como a preparação do Hara funciona. Primeiro a gente vê ali, né, como o arco narrativo do capítulo funciona também, né? A gente começa com o Rek escravizado lá, ferrou, né, tipo uma situação precária. Aí ele fala, meu, haja que houver, Kim, se estiverem vindo, não vem pra Rango, né? Então a gente começa aqui embaixo, depois a gente sobe com o Shin falando, e aí, ô Ron, tá de boa essa batalha, né? É o Osen, cara, é invicto e tal. Osen, não, tá de boa, meu pai sempre vence, ele não entra em batalhas que ele pode perder, né? Aí depois a gente vai pro QG de Zal, né, com o Futei falando, é o Osen, a gente já perdeu pra ele e tal. Depois, né, vai melhorando. O Riboku falando, não, é verdade, eu perdi, né, a culpa foi minha, né, dessa batalha tem a Gyokouhou e a unidade de Shin também, eles são problemáticos, não sei o que. Aí, né, a gente tá aqui no pico, aí o Riboku, calma que a gente, mano, tá de boa, a gente já ganhou por causa disso. E aí vem um cara desse tamanho aqui, velho. Tem preparação mais foda, né, pra Kingdom, cara? Meu, quase todas as histórias, né, de seinen e shonen que a gente vê por aí, mangás e tal, sempre tem uma batalha final, né? E tem toda uma preparação para essa batalha final. Tem a Guerra Ninja, tem lá a porradaria das gangues lá de Tokyo Revengers, né? Tem a batalha final contra o Muzan e Demon Slayer, né? Todas elas têm. E tem uma preparação. Kingdom consegue fazer essa preparação a cada arco. Todo arco tem uma preparação melhor do que todas essas histórias aí que a gente vê por aí, tá? Então esse foi o capítulo 771 de Kingdom, nesse formato aqui ágil, digamos assim, tá? Então, mano, se preparem porque vai ter mais vídeo disso, do próprio Summon capítulo, nos próximos dias aí. Então, meu, se você curtiu, já deixa seu like sincero aqui, retribuição de Khan, que vocês sabem o que fazer. Considera entrar aí pro clube de membros do canal, só esse mês seu nome aparecer aqui, você fazer história aqui nessa unidade aqui, que tá chegando a 6.000 homens, beleza? Tô ficando por aqui, mantenha a sua chama acesa e
Tchau.